Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula, o meu nome é Danilo e hoje vamos falar sobre crontab. Muita gente deve estar se perguntando aí, né? What the hell is that? Ou seja, o que é isso? O que quer dizer crontab? É isso que vocês vão aprender na aula de hoje. Vou falar para vocês quando vocês utilizam essa tecnologia, para que ela serve. Se vocês tiverem outro sistema operacional, como que você simula isso para que você possa então deixar a sua aplicação de uma forma que ela possa entregar para você resultado com uma maior performance. Então vamos lá, bora começar a aula. @99run.com. Provas oficiais onde e quando quiser. Pessoal, tenho certeza de uma coisa, que esta aula vai ajudar você a melhorar os seus processos em background, não deixando que a sua aplicação web fique trabalhando em tempo de execução, fazendo o seu cliente esperar, que é chato pra caramba. Eu tenho tanta certeza quanto o like que você vai acabar de dar nesse vídeo aqui, para que possa me ajudar a entregar essa informação a mais pessoas. É assim que o YouTube entende que o conteúdo é bom, então se você deixar o seu like, vai me ajudar bastante. Então coloque nos comentários aqui algumas vezes que você já usou o crontab ou se você já usou algo parecido, para que assim a gente possa entrar nesse assunto e agregar, obviamente, muito mais na comunidade, ok? Beleza, gente? Então, crontab é uma tecnologia empregada normalmente nos sistemas Unix, ok? Normalmente em sistemas Unix. Esses sistemas Unix são Ubuntu, Linux na realidade no geral, vou colocar aqui ó, Linux no geral e Mac OS, ok? Então esses dois sistemas operacionais aqui acabam utilizando, tem na realidade o recurso do crontab instalado por padrão no seu computador. O Windows já não tem o crontab, ou pelo menos eu nunca vi alguém usar o recurso do crontab no Windows, mas no Windows você tem uma estratégia que você consegue simular e fazer a mesma coisa, a mesma função do crontab com um tipo de aplicação Windows também, tá bom? Gente, a função aqui do crontab é rodar algum processo em background. Então você pode configurar em uma máquina Unix alguns jobs que você queira que ele rode de tempos em tempos. Então esse é o objetivo do crontab. Imagina a seguinte situação: você tem um projeto, né? E esse projeto que você fez, ele faz importações de arquivos, né? Então esse arquivo aqui é um arquivo muito grande, né? Ele tem diversas linhas. E aí você quer que de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos, de 1 em 1 minuto, de 1 em 1 hora, ele faça uma checagem nesse arquivo e faça, por exemplo, um upload dele, né? Ou ele faça uma importação desses dados. Ou seja, de tempos em tempos, 1 em 1 minuto, 1 em 1 hora e assim vai. Se você quer uma rotina que faça de tempos em tempos e você tem uma aplicação web, ok? Você tem uma aplicação web, não adianta você fazer em JavaScript um timer lá, colocar um set timeout para de JavaScript de vez em quando ele ficar mandando uma requisição Ajax para executar alguma coisa no servidor. Não vai funcionar, porque isso só vai rodar quando o browser do seu, ou seja, o navegador do seu cliente estiver aberto. Então não vai dar certo isso. Então se você já pensou nessa possibilidade, esquece. Não é assim que você faz processos e backgrounds. É para isso que existe o crontab, tá bom? Então você configura a sua aplicação e joga a responsabilidade para que esse serviço aqui possa ser responsável para executar funções de tempos em tempos, ok? Então você fez ali um sistema que lê arquivos de TXT ou faz um crawler de um site ou faz alguma informação de tempos em tempos e ele precisa pegar essas informações, jogar lá no seu servidor, jogar os dados lá no banco de dados, ok? Então é para isso que serve o crontab, rodar funções de tempos em tempos no servidor, ok? Você tem a possibilidade de rodar no Windows, o quê? Um programa que você pode construir, um serviço que você pode construir. É por isso que aqui no Torne-se um Programador eu falo para você o tempo inteiro, linguagem de programação é ferramenta, justamente porque você utiliza a ferramenta de acordo com o processo, de acordo com o projeto, de acordo com o sistema operacional, de acordo com o budget, né, o dinheiro. Então vai depender muito de cliente para cliente que você vai pegar, ok? Então se você tiver num sistema que você estiver fazendo um Windows, você pode construir um service ou você pode construir uma aplicação Windows que tem um objeto aqui ó, chamado timer. Eu já ensinei para vocês
nas aulas do Torne-se um Programador, como vocês criam aplicações Windows, e já falei para vocês do timer. Então, se vocês configuram um timer que de tempos em tempos chama uma ação, você tem um programa que está simulando o Chrome Tab, ok? Funciona da mesma forma. Eu vou mostrar para vocês na aula prática qual que é a aula que eu falo sobre timer. Então o objetivo aqui, gente, é criar uma rotina no servidor ou no computador ou aonde você estiver usando, que de tempos em tempos vai ficar martelando, mandando informações, fazendo alguma coisa no seu servidor, ok? Volto a dizer, vamos pegar um exemplo de um relatório que você quer fazer e que de tempos em tempos ele precisa buscar essa informação, sei lá, do clima-tempo. Você tem um sistema que ele mostra a variação de tempo do clima. E aí, de tempos em tempos, você precisa alimentar a sua base de dados. Então, você pode fazer um crawler, obviamente, que crawleia as informações do tempo e joga para sua base de dados. Assim, você tem um sistema totalmente alimentado com essas informações. E quem vai fazer esse processo para você em background é a função do Chrome Tab. Tudo bem? Agora a gente vai lá para o computador para mostrar para vocês como que vocês fazem isso na prática. E eu vejo vocês, então, lá no computador. Muito bem, pessoal, de volta agora no computador, vamos para mais uma aula. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre as aulas que estão aqui passando no YouTube e vocês quiserem tirar a dúvida diretamente comigo, vocês podem reservar a aula particular somente entrando nesse local aqui. E se você tiver algum projeto, quiser construir comigo e com a minha equipe, você também pode contratar a hora de desenvolvimento aqui para que a gente possa fazer o projeto para você. E se mesmo assim você também quer aprender de uma forma mais barata, estar junto com várias pessoas, no meio de vários programadores falando a mesma língua, eu convido você a entrar para a minha comunidade do Torne-se um Programador. Na comunidade você tem um grupo do Telegram, você tem aula ao vivo comigo uma vez por semana e todo esse auxílio para que você possa aprender como você ganha dinheiro utilizando a ferramenta. Uma coisa é você aprender linguagem de programação e tudo isso eu já dou de graça aqui para vocês no Torne-se um Programador. Outra coisa é você aplicar em projetos palpáveis e que vão gerar renda para você. Se você quer aprender isso, vem com a gente para a comunidade, beleza? Jabá foi feito aqui, então vamos lá. Pessoal, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei um servidor, né? Coloquei esse servidor na nuvem para que a gente possa então fazer os nossos testes de crawler, ok? Então esse servidor que eu acabei de pegar aqui, ele tem então o Linux configurado e nele a gente vai começar então a trabalhar com a nossa Chrome Tab. E a primeira coisa que você vai precisar fazer é digitar lá no seu console Chrome Tab -E. Assim você vai abrir toda a parte de desenvolvimento, toda a parte que você configura o seu Chrome Tab, ok? E nesse local aqui, eu vou fazer a minha primeira configuração. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? De 1 em 1 minuto, eu quero que a minha Chrome Tab escreva para mim, nesse diretório chamado Chrome, um arquivo teste.txt, ok? E aí eu vou mandar agora salvar. Então, eu estou aqui no editor VI, vou mandar salvar aqui. E aí agora eu vou monitorar esse arquivo. Nota que eu estou dando aqui um ls e ó, acabou de criar o arquivo. Neste momento, acabou de criar o arquivo. Então o que eu fiz aqui? Eu gerei um script lá na minha Chrome Tab que fica rodando de tempos em tempos. E aí se eu apago esse arquivo, rm-rf teste. Se eu apago esse arquivo, vocês vão ver que daqui a pouco esse arquivo vai ser criado de novo. Porque eu tenho um comando aqui rodando de tempos em tempos, martelando aqui no meu computador. Então, enquanto ele está pensando aqui, eu vou explicar para vocês outra coisa. Aqui dentro do Torne-se um Programador, eu também expliquei para vocês sobre a aplicação Windows. E mostrei para vocês que vocês têm condições de fazer a aplicação Windows com timer. Então, se você estiver lá no Windows, você pode criar um serviço, ou você pode criar uma aplicação Windows que roda lá embaixo naqueles ícones que fica do lado do relógio. E essa aplicação que você pode fazer pode ter um timer. Qual é a aula que eu indico para vocês? Eu vou entrar aqui no Torne-se um Programador e vou digitar aqui, gente, ó, timer. E aí vocês vão ver que vocês vão ter essa aula aqui, ó, aplicação Windows Timer. Nesta aula aqui, vocês vão conseguir entender como vocês podem fazer, então, essa parte do timer no Windows, ok? Eu vou dar um ls, deixa eu ver aqui de novo. Aí, ó, o arquivo já criou, então, nesse tempo que eu tô falando com vocês, o arquivo já criou. Eu vou fazer uma brincadeira mais legal aqui. Eu vou criar um script shell, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou pegar um novo arquivo e eu vou fazer assim, ó, vim, eu vou colocar script .txt. Opa! Realidade sh. E aí, esse script.sh vai ser alguma coisa que eu vou escrever. E o que eu vou colocar aqui? Ó? Um eixo
do quê? De data. Eu quero que ele só lhe mostre a data para mim, tá? Na realidade eu vou fazer assim, ó, eixo, vou colocar um monte de igual, e aí aqui embaixo eu vou colocar date. E aqui embaixo, eixo, mais alguma coisa. Então isso aqui, gente, é comando shell. Eu só quero que esse comando shell escreva para mim, em algum lugar, o que eu estou fazendo. Vou salvar esse comando shell aqui que eu acabei de fazer. E aí agora eu vou lá no meu cron tab, configurar novamente. E aí eu vou digitar aqui o meu cron tab. Ó, se eu quiser ver todos os cron tabs que eu tenho ligado, eu posso colocar aqui cron tab -L. E ele vai listar os cron tabs que você tem. Então eu só tenho essa cron tab aqui configurada para mim, tá? E aí eu vou digitar cron tab -E novamente, para que eu possa editar novamente a minha cron tab. E aí vocês vão entender o que são esses asteriscos aqui, ó. Todos esses asteriscos aqui têm um propósito e eu vou explicar para vocês também. Beleza, voltando aqui, o que eu vou fazer? Eu quero executar aquele meu arquivo SH. Aí eu quero executar ele e jogar esse arquivo, né, o dado, o resultado desse arquivo em outro local. Então eu vou copiar todo esse caminho do teste e vou colocar assim, ó. Eu vou executar o arquivo SH, que é o script.sh, e eu quero que o retorno dele vá para esse arquivo teste. Na realidade eu vou colocar até um nome diferente, eu vou colocar aqui, ó, um arquivo log. E aí eu quero que toda vez que ele executar esse meu script shell, ele jogue o resultado para esse arquivo log, tá bom? Eu vou salvar ele, porém eu preciso dar permissão para esse meu arquivo shell, tá? Então eu vou rodar aqui um chmod e vou dar permissão para esse shell aqui, para que ele possa funcionar, tá? Então, deixa eu ver o arquivo aqui. Ah, é script que eu coloquei, né? E vou colocar aqui permissão total para que ele possa rodar. Vou voltar no cron tab, que eu acho que eu devo ter colocado script errado, né? Deixa eu ver. Script não, tá certo. Beleza, então a minha cron tab já está configurada e o meu arquivo ele já roda. Então eu vou dar um ponto barra aqui, ó, script.sh, ó, ele roda o meu arquivo. Agora eu vou dar um ls, ó, ele já criou o meu arquivo log, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, cat, e vou colocar aqui o log.txt. Nota que ele já escreveu aqui. Agora a gente vai esperar aqui novamente para que ele possa atualizar esse arquivo, ó. Eu estou rodando aqui o log, aí vocês vão ver que ele vai mudar ali a minutagem do computador e esse arquivo aqui, ó, ele vai mudar a hora quando o cron tab rodar novamente. Ó, deixa ele rodar. Beleza, agora mudou o timer no relógio, rodando aqui novamente, olha lá, ó, o arquivo foi atualizado. Ou seja, você tem um programa rodando o tempo inteiro, martelando no seu computador. Tá, mas Danilo, eu não quero deixar essa cron tab aqui rodando de 1 em 1 minuto. Como é que eu faço para deixar essa cron tab rodando de 10 em 10 minutos, de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas e assim sucessivamente? Com isso, gente, existe um site que eu indico para que vocês possam trabalhar com seus cron tabs, que é esse crontab.guru. Nesse cron tab aqui, ele mostra para você, nesse site, ele mostra para você algumas formas que você pode configurar. E aí agora você vai entender cada uma desses asteriscos que estão aqui. Se você tem aqui no primeiro, esse asterisco aqui, ele representa minuto. Esse outro representa hora. Esse outro representa dia do mês. Esse outro, o mês. Esse outro aqui representa o dia da semana. Então, se eu quero que rode o de 1 em 1 hora, eu simplesmente mudo este local. E ele já mostra aqui para você, ó. Todo minuto que estiver passando 1 hora. Então, passou 1 hora no primeiro minuto, ele roda. Passou 1 hora no primeiro minuto, ele roda. E assim sucessivamente. Então, se eu quero configurar o meu cron tab para que ele possa rodar de acordo com a configuração que eu for selecionar, eu posso ir mudando. Por exemplo, 0,13, ele vai rodar todo o terceiro minuto de 0 a 59, rodando então de uma forma diferente. Então, você pode configurar o seu cron tab toda dessa forma, ó, deixando rodando de 5 em 5 segundos. Se eu quero colocar de 5 em 5 minutos, eu simplesmente mudo aqui para 5, que de 5 em 5 minutos ele vai estar rodando o meu cron tab. Se eu deixo asterisco, ele vai rodar todo minuto o meu cron tab. Então é assim que você vai configurando. Ah, eu quero uma vez no mês. Aí eu coloco uma vez no mês. Toda vez que eu vou rodar em janeiro, olha lá, ó, todo minuto de janeiro ele vai rodar essa informação. Eu quero aqui em dezembro, toda vez em dezembro ele roda essa informação. E assim você vai configurando. Ah, eu quero um dia na semana específico. Toda segunda-feira, todo domingo, toda terça-feira. E assim você vai configurando o seu cron tab para que ele possa rodar
todas as vezes que você configurar. Então, esse site aqui, crontab.guru, vai te ajudar e te nortear como que você vai precisar fazer para configurar no seu Crontab aqui as informações que você vai colocar aqui no seu script, ok? Show, gente! Agora, se você tem, por exemplo, um programa, um programa que você fez, uma rake que você fez diretamente da sua aplicação Rails, como é que você faz? Dá para você colocar o comando lá direto? Não. Quando você coloca um comando de uma aplicação Rails, ele precisa levantar a aplicação Rails e o environment da aplicação para conseguir rodar. Se você não colocar o environment da aplicação, vai dar erro na hora que você for colocar o seu script lá. Então não adianta só você vir aqui no seu arquivo de Crontab, colocar o diretório da onde você quer aqui e colocar lá, por exemplo, um rake dbmigrate. Então, sei lá, um CD no diretório rake dbmigrate, ou a rake que você vai rodar achando que vai funcionar, porque não vai. O que você precisa fazer nesse cenário? Nesse cenário, você precisa rodar a sua aplicação com /bin/bash. Como que ficaria? Eu faria algo desse jeito aqui, ó. Iria colocar a minutagem que eu quero que execute, ok? Então, na casa aqui eu estou colocando todo minuto. Colocaria /bin/bash, essa parte do comando, e aqui eu colocaria o comando que eu quero executar, rake db:/migrate, ok? Então um exemplo aqui de uma rake para ele rodar. E isso ficaria aqui, ó, entre aspas, para que ele possa então executar essa minha operação, tá bom? Então se você for executar alguma ação Rails, faça dessa forma para que ele possa carregar o environment bash e conseguir rodar a sua aplicação Rails. Isso é bem importante para quando você for colocar alguma função do seu script aqui dentro, ok? Outra coisa importante que vocês podem fazer é configurar o seu arquivo RB, configurar o seu arquivo de shell script, tudo que você for deixar para que o seu Crontab possa rodar especificamente aquela parte do seu projeto. Voltando lá no que eu estava falando para vocês do Windows, né, e a gente pegar essa parte do timer, eu vou adiantar aqui um pouco a aula. Mudando lá para verde. Aqui eu falo nessa parte aqui eu falo toda a parte teórica por trás do timer, né, dessa aplicação, e aqui, ó, eu mostro, por exemplo, uma aplicaçãozinha feita, né, e essa aplicaçãozinha, ela começa a rodar o timer aqui, ó. Então eu estou configurando, ó. Na verdade, eu vou... É isso mesmo. Vou entrar aqui dentro do meu timer, né? Da ação dentro do meu timer. E aqui eu tenho o toString, tá? E aí no toString eu vou colocar... Ou seja, nesse caso eu estou configurando um programa para ele ter a mesma função do Crontab dentro do Windows. E você pode também fazer uma aplicação console. E essa aplicação console que você fez, você pode botar um sleep, que roda de tempos em tempos. Roda, espera 1 segundo, roda, espera 2 segundos, roda, espera 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos. E ele fica um serviço rodando no seu computador o tempo inteiro que você põe na pasta de initializer ou no arquivo de initializer do computador para que ele possa fazer um up. E existe essa opção nos servidores Unix para que você possa então configurar a sua aplicação para rodar processos em background. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desta aula, espero que essa aula tenha ajudado você e tenha aberto a tua mente para novas possibilidades. Se eu deixei passar algum detalhe ou ficou alguma coisa que vocês ainda gostariam de saber, coloque aqui nos comentários para que eu possa gravar essas informações ou para que a gente possa discutir e um ajudar o outro a evoluir. Tudo bem? Então é isso, meus amigos, eu vou ficar por aqui, até mais e até a próxima aula. Fui!